tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sempre. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Boa noite, você que está aí na sua casa, no trânsito, nos acompanhando. Sabe sobre o que vamos falar hoje? Sobre o processo eleitoral. Vale tudo no processo eleitoral? É o assunto de hoje aqui no Politizando e Polemizando. Meu nome é Ivi Fávero e vou ajudar aqui na condução desse programa com meus dois assessores para assuntos aleatórios, Paulo Toledo e Andréa Ferro. Tudo bem com vocês? Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Ive. Tudo bem? Depois de uma semana com grandes feriados, do qual eu não participei, né? Teve a estreia do programa, eu não pude estar presente, mas hoje estou aqui de volta. Seja bem-vinda. Obrigada. Paulo, tudo bem com você? Como estamos? Tudo jóia, boa noite, Ive, boa noite para Andréia, pessoal que está acompanhando a gente agora ao vivo e também para os que estiverem assistindo depois, né? Não vamos deixar de dar a nossa saudação aí. Exatamente. Você que está nos acompanhando agora ao vivo ou no gravado, lembre-se de comentar, compartilhar, sugerir novas pautas para que a gente trate aqui. Quais são os assuntos que te chamam a atenção durante a semana? Esses assuntos são bem legais, você pode colocar aí nos nossos comentários, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, enfim. A gente adora receber os comentários de vocês também, porque afinal de contas esse programa é para todo mundo, não é verdade? Bom, vamos começar então com as últimas declarações, não umas declarações de outro dia, né? Mas em que se promete, se diz ter o desejo de varrer os não tão benquistos, né? Os concorrentes. Quero saber as percepções de vocês e o que fazer nesse sentido. Será que vale tudo na política, gente? Inclusive, varrer os concorrentes? Terminar cada um deles? Pode começar, Paulo. Bom, esse hábito aí de varrer, ele já é bem antigo, né, no Brasil. Jânio Quadros já chegou varrendo e inclusive era o símbolo dele, né? Era o Vassourinha. jingle, era o símbolo da propaganda dele. E na verdade, ele, a varredura ali, né? A vassourinha ali não deu muito certo. Ele ficou pouco tempo, renunciou. Episódio até hoje bastante obscuro em nossa história. E agora a gente chegou, né? Enfim, no até hoje momento mais conturbado assim de eleições. Embora a gente teve eleições complicadas, eu acho que nem essa agora, desde a redemocratização, desde a eleição de 1989, né? Principalmente, que foi a eleição presidencial, antes disso tiveram eleições para governador, mas após o regime de exceção, eu acredito que esse seja um momento realmente mais conturbado e onde esteja havendo esse enfrentamento físico, né, que nós estamos vendo. Não é só um debate de ideias, está tendo verdadeiramente um enfrentamento físico. E a pergunta ao tema, né, hoje do nosso programa, vale tudo em campanha eleitoral? Eu tenho uma frase de minha autoria que eu adoro, eu cito, coloco entre aspas o meu nome depois entre parênteses, né? É, quem faz de tudo para chegar no poder, chega no poder para fazer de tudo. Então, vale tudo? Não, não deveria valer. Não estamos te Não ouvindo, estamos te Ive. ouvindo, Ive. Ai, Se minha você só gente, está mexendo a boca para enganar a gente, você conseguiu. essa coisa dos
Skype faz essas, a gente cai nessas coisas. Não, tá tudo bem. André, você acha? O que você acha desse vale tudo aí? Tudo bem, a gente vive essa coisa do varre, vassourinha há bastante tempo, mas me parece que era uma perspectiva diferente do que a gente tem agora, né? Não é como hoje, que quando você fala em varrer, a conotação que se tem é de extermínio, me parece, é de acabar com o sujeito na bala. Eu acho que não é varre, é mata-mata, né? São tempos muito difíceis, como o Paulo falou, onde não há uma troca de ideias e sim troca de balas, né? A população está sendo induzida, não sei se induzida ou se está deixando aflorar aquilo que realmente tem dentro de si, que é o discurso do ódio, o discurso da violência, e ele está cada vez mais presente. Acho que conforme a eleição se aproxima a data, esse sentimento vai se exacerbando e as pessoas precisam externar. E externam como? Na forma de violência. Porque aquele que se faz ouvir e entender pela violência é porque ele não consegue outro meio de comunicação. E nós estamos vivendo exatamente esse período. As pessoas não se comunicam, elas se hostilizam, elas se agridem, porque eles não têm argumentos. E quem não tem argumento parte para a violência física. Ele quer impor o que ele acha que é correto, o que é verdade, na bala, na força, na violência. E a violência de todos os tipos, né? Contra pessoas que têm uma ideologia partidária diferente, têm um gênero diferente, têm uma cultura diferente, têm uma outra raça. A coisa toma uma proporção muito grande e vai ser necessário depois, seja lá quem for o eleito, voltar aos tempos normais, porque senão nós vamos viver em tempos de guerra, nós vamos ter um prenúncio de guerra civil, onde famílias estão sendo divididas por opiniões políticas, amigos não se falam, estamos criando inimigos, nós estamos levantando muros desnecessários. A política e a sociedade é para construir ponte, não é para construir muro. Cada um tem direito de ter a sua interpretação, o seu entendimento, mas isso não significa e não dá ao outro o direito de exterminar. Existem grandes debates que têm que ser feitos com palavras. Gandhi, ele derrubou toda a Inglaterra, o poderio, numa luta pacífica. Martin Luther King, Mandela, nós temos vários exemplos. Não que eu queira comparar o nosso atual signatário maior da nação com nenhum desses. Longe disso, lhe falta total competência. Mas você vê que é possível sim fazer revolução sem armas, com ideias e com palavras. E é tudo que hoje nós não vemos. É agressão o tempo inteiro. É verdade, e é muito triste a gente estar vivendo esse momento bélico, né, no nosso país. Um país que, com exceção ao período de ditadura militar, foi construído pacificamente, sim, considerando os tempos mais modernos, né, porque lá na época da chegada de portugueses e depois de imigrantes e da escravização dos povos indígenas e da chegada dos povos africanos aqui, a gente também teve bastante violência. Mas me parece que essa violência que a gente está vivendo nesse momento é algo bem pensado e para exterminar mesmo parte da população brasileira de hoje, enfim, né? Se a gente começar a falar sobre isso, dá uma tese. E agora, nesse momento eleitoral, está sendo mais complicado isso, né? Vamos comentar aqui sobre o que aconteceu na semana passada também, com a morte de mais uma pessoa, por uma pessoa ligada, não exatamente ligada a Bolsonaro, mas que concorda com a política dele, vai na linha dele, um eleitor dele. E não só matou seu companheiro de trabalho, como tentou decapitá-lo, gente.
que dizer sobre essa barbárie toda? É com requinte de crueldade, né? Não, não basta matar, eu tenho que matar e mostrar o troféu. E fazendo uma analogia a tudo que nós acompanhamos na pandemia, o que aconteceu também é um extermínio. Por vias obíquas, eu acho que sim, há uma vontade. Quando você não fornece saúde, quando você não fornece educação, quando você não fornece meios para sustentar, você está sim dizimando a população. Por uma via indireta, mas está. Você não acha, Paulo? É, sim, existe o caso direto aí, né, desse enfrentamento físico, né, que nós estamos vendo agora, que já teve 3 casos conhecidos, né, de homicídio ou de tentativa de homicídio. Primeiro foi o caso de Foz do Iguaçu, né, onde estava sendo realizada, né, comemorado o aniversário de um dirigente do PT num clube. As imagens ao vivo em tempo real foram mostradas num churrasco onde um cidadão, né, bolsonarista estava. Ele pegou o carro, foi lá, arrumou confusão, né, foi repelido. E aí se irritou, deixou a mulher e a filha em casa, voltou e já voltou atirando e matou o dirigente, né, do PT que comemorava o aniversário. Esse era a Guarda Civil Municipal, estava armado, também conseguiu balear o agressor, mas este sobreviveu, né? Esse foi o primeiro caso que nós conhecemos. O segundo aconteceu no interior de Goiás, dentro de uma igreja, congregação cristã, durante o culto, né? Houve a discussão ali porque a direção, né, da igreja estava passando uma circular onde falava para os irmãos, né, não votarem em partidos de esquerda. E isso gerou uma discussão e o rapaz que era, salvo engano, era cabo da PM ou alguma. Ele era policial militar, acabou disparando alguns tiros no outro rapaz ali que congregava, só que, por sorte, nesse caso, não levou a óbito. E o terceiro foi esse caso aí, realmente, essa barbárie. O rapaz matou a facadas o companheiro de trabalho, os dois estavam isolados ali uma região distante, né, no interior do Mato Grosso, numa fazenda. E após ter esfaqueado, ele também pegou um machado para continuar o serviço, né, para continuar o trabalho. E daí houve, né, inclusive a decapitação. Teve outros casos conhecidos, né, menos graves, mas também bastante preocupantes. Estava passando em Belo Horizonte uma carreata do Bolsonaro, uma senhora que estava, salvo engano, com a neta, eu já não tenho certeza desses detalhes, gritou fora Bolsonaro, um empresário que estava na carreata parou o carro, foi lá e agrediu essa senhora, deu um tapa no rosto dela. E um outro caso que não foi de agressão física, mas foi também cruel e revoltante, que é o caso da marmita, né, do rapaz que fornecia a marmita, e ele mesmo filmou ele tripudiando em cima, né, da senhora, perguntou se ela votava no Bolsonaro ou no Lula. Ela, inocentemente, a gente vê que ela não estava esperando aquilo que ia acontecer, falou que votava no Lula, e ele falou, então, essa última marmita que você ganha, se quiser mais marmita, vai pedir pro Lula, porque aqui você não vai ganhar mais. A mulher ficou incrédula ali, né, a senhora, achando que era, sem saber se era uma brincadeira, se ele estava falando sério. E, né, a própria pessoa que fez isso daí, depois, né, divulgou o vídeo, e aí gerou toda uma repercussão negativa, aí ele pediu desculpas, mas não se sabe, não se sabe até onde teria esse arrependimento se não fosse uma repercussão tão negativa como a que ocorreu. Esses são os casos aí, né, os mais violentos e os mais simbólicos que a gente teve até o momento, né? Se alguém que estiver assistindo a gente lembrar de outro, ajuda aí, manda mensagem
mas esses assim foram bastante, repercutiram bastante, foram bastante emblemáticos. Talvez o mais emblemático tenha sido o primeiro, porque foi um assassinato que foi filmado. Então, né, esse daí chocou bastante, chocou muito. Inclusive, né, a pessoa que era a responsável pelas câmeras de filmagem, né, pela guarda dos equipamentos, se suicidou alguns dias depois, não foram esclarecidos ainda os motivos, mas esses são os casos aí mais significativos, mais emblemáticos que nós temos até agora. Mas E, eu não acho que vá parar por aí, realmente eu não acho. e eu sempre faço uma pergunta, um questionamento e faço aqui para vocês. Isso é ser cristão? É, se levanta uma bandeira de honestidade, de caráter, e eu pergunto: isso é ser cristão? Independente de votar neste ou naquele, isto é um comportamento a ser acolhido, a ser elogiado? Eu não imagino Jesus Cristo fazendo qualquer tipo de comentário desse tipo, né? Ó, não sou coveiro, né? Vamos supor, ele chega lá para curar alguém, que nem fala na Bíblia do que ele fez, e ele vira e fala: "Ah, não sou coveiro, não tem nada a ver com isso." Vai lá e mata, vai lá e renega aquele porque tem outra raça, outra religião. Eu não imagino. E eu acho que as pessoas precisam sim pensar: isso é ser cristão? E É você isso que eu acha, você quero? acha que se tivesse arma de fogo na época ele andaria armado? Também não. Como não andou, por isso morreu, né? A arma dele, e eu sempre falo, a nossa arma maior é a palavra, é o que a gente fala, é por aqui que a gente debate ideias, é por aqui que se constrói a civilização, não é com armas. Com armas é barbárie, é dente por dente, olho por olho. Eu acho que a gente está retrocedendo essa época. Inclusive, segundo os evangelhos, né, no momento que, para tentar protegê-lo, Pedro sacou uma faca, ele repreendeu É. Pedro. Então, assim, não acho que esse seja um comportamento cristão, mas deixo aqui a minha pergunta a todos que estão ouvindo ou que ouvirão depois, se isso é compatível com algum bom caratismo, se isso é possível de se justificar essas crueldades, a matança, em nome do quê? Em nome de política? Sinceramente, eu não achava que eu ia viver esses dias. Pois é, mas vivemos. Infelizmente, parece que as coisas pioram dia após dia, né? E se formos falar da percepção, né, do que é ser cristão e do que é ser discípulo de Jesus Cristo, e se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, né, filhos de Deus, enfim, não cabe violência. Não cabe falar em nome dele e permitir e autorizar feminicídio, homicídio, genocídio da juventude negra, das comunidades LGBTQIA+, enfim. Todos esses atos vão contra os princípios de quem é cristão. Porque quem é cristão tem lá os mandamentos e um deles é amar aos outros como a ti mesmo. Se eu amo ao outro como amo a mim, não posso matar esse outro, ainda que eu não concorde com as coisas que ele diz, ainda que eu não goste das coisas que ele faz. Isso não é, de forma alguma, um ato cristão, né? Então, assim, se a gente recorrer à Bíblia e aos mandamentos e a tudo que a religiosidade envolve, esses atos todos desses últimos anos vão contra todos os princípios cristãos, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, não devemos matar. Se acreditamos em Deus, o respeitamos e seguimos os seus passos. E Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz justamente para nos salvar. E se é assim, nós também fazemos os sacrifícios, nós também pensamos no outro e agimos por nós e pelos outros.
As coisas da maneira como estão acontecendo fogem completamente disso, não é? Bom, mas vamos continuar aqui a falar Só da... uma última, né, em cima desse assunto, eu lembrei do ensinamento, uma lição que eu recebi, né, não só eu, mas as pessoas que estavam também no mesmo recinto, da tia lá na segunda série que falava: é feio bater nos amiguinhos. Exatamente. Trate o seu amiguinho como você gostaria de ser tratado. Coloque-se no lugar dele, exerça empatia, solidariedade, seja resiliente. Não queira que as coisas aconteçam sempre da maneira como você acha que é o certo, né? Porque a minha verdade não é necessariamente a mesma verdade da Andréa e nem do Paulo, né? Bom, antes da gente continuar, eu vou pedir que as pessoas curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. E eu já vou chamar um intervalo, porque depois a gente volta com força total. Tá bom? Até já. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada de um programa espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas, então não perca, toda quinta, na PAMP, Trabalhador em Pauta. Então, a gente volta aqui para os assuntos polêmicos e politizando cada um deles. Bom, antes da gente continuar nesse nosso papo aqui, eu vou pedir de novo que você que está nos acompanhando, curta, comente, compartilhe, deixe sugestões de pauta, o like no nosso canal. E aí a gente vai poder te atender mais pessoas, conversar sobre tudo isso, toda quarta-feira, 18 horas, aqui, e depois, no outro dia, tá lá no Spotify para você ouvir quantas vezes você quiser. E o mesmo vale para todos os outros programas da PAMP, estão lá disponíveis no Facebook, YouTube, e vai ser bem bacana receber seus comentários e suas sugestões também. Então, vamos voltar aqui, Paulo, Andréa, sobre os assuntos dessa semana. Muita coisa está rolando por baixo das pontes. Queria que o Paulo começasse com as impressões dele
sobre esses últimos acontecimentos. Conta pra gente o que você acha, suas impressões. Bom, ontem, assim, é que né, o programa é semanal, mas cada dia tem uma novidade, né? A novidade de quinta, quando chega na outra quarta, já aconteceu tanta coisa que aquilo lá já até perdeu a importância. Ontem nós tivemos o debate para governador do estado de São Paulo. E um fato, né, que aconteceu que foi significativo. Eu confesso que eu não assisti o debate todo, assisti um trecho, mas as análises, né, que eu vi hoje foi que o candidato a governador Tarcísio de Freitas teria sido muito bom no debate, só que foi o grande prejudicado com o contexto geral, justamente em virtude de um de seus apoiadores, deputado estadual, candidato a deputado federal, ter protagonizado, né, aquela lamentável cena de agressão, né, não chegou a agressão física, mas não ficou muito longe disso, contra a jornalista Vera Figueiredo. Ele fez várias agressões verbais ali. E que isso daí já está se tornando até uma coisa corriqueira, não teria chamado tanto a atenção. Coisa mais normal é um jornalista, ele está quase sendo agredido, está sendo injuriado, insultado, hostilizado. Infelizmente, isso daí está quase virando uma coisa normal que nem escandaliza mais. Só que, posteriormente, né, o candidato Tarcísio emitiu uma nota recriminando o deputado, repudiando o que aconteceu, né, defendendo não só a jornalista, como a liberdade de imprensa. E o que chamou muito a atenção nisso é que as ofensas e a jornalista, né, o que o deputado estadual fez foi basicamente repetir aquilo que o candidato a presidente, que o Tarcísio Freitas apoia, né, que é o presidente Bolsonaro, ter feito no debate presidencial, né, onde ele hostilizou essa mesma jornalista e fez ofensas muito parecidas. Então, aí fica a pergunta, Tarcísio, a sua nota de repúdio, né, a recriminação foi extensiva ao teu candidato a presidente ou teve alguma particularidade naquele caso que foi diferente do que aconteceu no debate presidencial? Eu acredito que essa nota do Tarcísio, isso daí vai causar ali algum mal-estar interno. Eu acho, não tenho certeza, mas eu arrisco a dizer que vai ter uns puxãozinhos de orelha em algum momento ali. De novo, eu sem o microfone. E aí, o que dizer sobre isso, Andréa? Suas impressões sobre esse momento? Eu não assisti o debate, eu só assisti as ofensas que foram proferidas. E as ofensas foram exatamente idênticas a que o candidato e atual presidente da República se referiram à jornalista Vera. Exatamente as mesmas. O mesmo tom, a mesma frase e a mesma intensidade. Acho que ele só não perguntou se ela estava apaixonada por ele, mas do resto foi tudo igual. E assim, o desrespeito, como nós começamos o programa, é um mote, né? É a tona desse governo. E o jornalismo, claro, tem sofrido muito. Mas é muito constante, ainda mais por ser mulher, eu acho que reforça essa questão de tentar humilhar, de tentar se impor pela força, né? Só fazendo um paralelo, ontem ou antes de ontem foi a posse da ministra Rosa Weber junto ao Supremo Tribunal Federal. Adivinha quem não participou? O único que não participou. Por quê? Porque ela é mulher? Porque ela foi indicada por um ex-presidente com o qual ele está beligerando? É essa a questão? Porque ele não suporta o STF? Mas na posse do Alexandre de Moraes, ele foi. Então,
além de todos os contornos políticos, ainda tem esse contorno de menosprezar a mulher, de querer espizinhar a mulher, como se fôssemos de uma categoria inferior, né? Aquelas questões sexuais colocadas no 7 de setembro, tudo isso remete a uma condição ali, a mulher no palanque, sendo beijada, uma coisa tão desnecessária. O 7 de setembro não era para isso. Não acho que a primeira-dama ali se sentiu confortável. Enfim, além das questões políticas, como eu disse, ainda tem essa questão de ideologia, de querer impor um papel secundário à mulher. E, como bem o Paulo falou, essa nota de repúdio deve causar, sim, algum estranhamento entre eles, pelo texto ser o mesmo, pela ofensa ser a mesma. E o presidente, ele tem muitos apoiadores nesse sentido, né, que repetem, que se ombreiam com ele e saem repetindo as mesmas coisas. De alguma forma, ele deu voz a essas pessoas. De alguma forma, essas pessoas se identificam. Elas, como eu já disse várias vezes, elas colocam para fora aquilo que elas já têm e que devia estar lá embutido por não ser politicamente correto, não ser aceitável. E agora elas têm um salvo-conduto, elas se permitem falar o que for. E, por que não, humilhar de novo a jornalista? Que teve que ir embora sob forte escolta de segurança. Escoltada. E E não é como só ela deve isso, estar né? andando agora no dia a dia dela. Sim, e além dessas questões todas que vocês colocam, gostaria de falar a questão do número de casos de feminicídio que aumenta a cada dia, né? Na pandemia, a desculpa era que estávamos em pandemia, dentro de casa, muitas vezes em espaços menores, em que a convivência ficava difícil, mas os casos de feminicídio vêm aumentando cada dia mais. Só ontem, dentro da nossa bolha, né? Da nossa bolinha, que é pequenininha, a gente recebeu várias informações de vários casos de feminicídio no dia de ontem. A gente tem muitas mortes de mulheres a cada hora, né? Eu não lembro aqui os dados estatísticos, mas cerca de 8 mulheres morrem por hora no Brasil. É muita gente, né? E por que essas coisas acontecem? Porque está autorizado de alguma maneira. Ontem um senhor, um rapaz, um moço, matou a esposa na frente e matou o filho, né? Primeiro ele atirou no carro e depois matou os dois com uma arma de calibre gigantesco, ou seja, não tinha chance deles escaparem com vida daquela situação. No Rio Grande do Sul, isso foi em Goiás, se não me engano, no Rio Grande do Sul também um caso de uma moça militante de movimentos sociais, também morta pelo marido. E isso não aconteceu só em um estado e em outro estado, acontece em todas as cidades, e vez ou outra, no mesmo dia, a gente recebe muitas informações de casos assim, né? Então, é a violência que ela é autorizada e, de certa maneira, até fomentada, vocês não acham? Eu acho que a violência ela está autorizada, né? Eles não têm algumas passeatas que eles falam, eu autorizo. Aí serve para tudo, desde derrubar o STF até matar aqueles que eles entendem inferiores. Um pouco Hitler, né? Um pouco essa filosofia do Terceiro Reich, eu sou superior, eu sou branco, eu sou homem. É uma coisa muito esquisita a mentalidade. E você vê na rua, quando você conversa, eu vejo simpatia por isso, e isso me assusta. Isso me assusta muito. Você ouvir que as pessoas, elas, de certa forma, acham que tá certo. Isso me deixa, às vezes, mais indignada do que a própria atitude do
do presidente quando faz algumas coisas, porque eu acho que ele fazer é o direito dele, enfim. Agora, ele ter esse apoio, ele ter essa aceitação, ele ter esse acolhimento, é aí que, para mim, nós, como sociedade, falhamos. Tem alguma coisa no nosso componente que está estragado, tem que trocar, porque não é possível que se dê guarita a esse tipo e se fomente esse tipo de ato, seja contra quem for, independente do grau de parentesco, o seu cargo político. Temos que tratar aos outros como irmãos, como cristãos, e não disseminar ódio. Eu nunca vi tanto ódio. E é ódio em pequenas coisas, é ódio quando você está na fila xingando alguém que você observa, é ódio no trânsito, é uma atmosfera pesada, lúgubre. Para quê? Em nome do quê? Nós já tivemos os anos de chumbo, nós já tivemos ditadura. Sinceramente, é isso que as pessoas querem? Em nome de ele não rouba, ele não é corrupto. Não roubar e não ser corrupto não é opção, é obrigação. Então, estão levantando uma bandeira de honestidade como se não roubar fosse o único quesito de ser honesto. Honesto é um rol inteiro que passa por integridade, que passa por caráter, que passa pelo que você falar, você representar. Não é simplesmente não roubar. Não roubar é obrigação. Não é diferencial de nenhuma pessoa. Então, essa bandeira ética que as pessoas levantam e se dizem melhor que as outras, na realidade, não há. Porque, de alguma forma, em menor escala, a corrupção existe. Como é que se justifica uma compra de imóveis em dinheiro vivo? Tem que justificar o patrimônio. Isso não é? Se não é corrupção, então venha e diga onde saiu esse dinheiro, de onde saiu, por que foi assim. E não há problema nenhum, desde que você comprove. Mas as pessoas distorcem. Você vê um fato, a pessoa vem e vê o mesmo fato e comenta tudo diferente. Eu falo, será que eu bebi? Será que eu tô louca? Será que eu vi a mesma coisa? Mas naquele afã de se certificar, de ter o viés da confirmação que eu tenho razão, o meu político é esse, eu vou lá e distorço toda uma história, eu distorço todo o enredo para aquilo caber nas minhas palavras. E eu tenho visto isso com muita frequência. Acho que você também tem visto, né, Paulo? As pessoas querem justificar o injustificável, não é isso? Então, é o que, né, hoje é muito conhecido como a construção da narrativa. Qualquer situação, você, né, constrói uma narrativa para estar justificando que aquilo que num primeiro momento foi apresentado não é aquilo que foi apresentado. Tudo é de uma outra forma. Tá parecendo a Dilma. Exatamente. Você contextualiza de uma outra, com outro viés, de uma outra forma. Então, aquilo que você recebeu a informação de uma maneira, essa informação não é aquilo, é uma outra situação, porque se constrói uma narrativa para justificar a forma como lhe foi dada aquela informação. E é isso, é o que muito tem se falado na chamada pós-verdade. A verdade, ela é construída sobre um outro prisma e deixa de ser uma verdade para se tornar uma variante, né, dessa verdade. Ou como os publicitários falam, né, é a versão mais oportuna dos fatos, a versão mais conveniente dos fatos. E aí, os fins justificam os meios, nesse sentido. Aí a gente volta, né, para o mote do programa de hoje, vale tudo? O político, né, político alemão, né, que era um dos grandes braços direitos do Hitler, né, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, né, ele dizia, né, não assim abertamente, mas a filosofia de trabalho dele era uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Eu acho que ele não falou essa frase, né, mas
É uma frase que foi pensada dentro daquela forma como ele trabalhava. Repete que cola. Eu acho que você, de tanto repetir, você mesmo começa a acreditar. Porque o mentiroso, ele conta a versão, e ele conta de novo, e ele conta de novo, e ele vai assimilando que aquilo é verdade. É bem isso mesmo, né? Eu vou falando, até eu me convenço que aquela narrativa é verdadeira. Esse é um mentiroso bom, né? Se ele Não é? convence até ele, né? É porque ele é Convence, muito bom mesmo. convence, porque a gente vai Até falando, porque né? ele não pode cair em contradição, né, minha gente? Não, quem mente tem que ter boa memória. Então tem que repetir da mesma forma para, Se, né? se o Pinóquio acreditasse nas mentiras, o nariz dele cresceria? Fica aqui, Talvez né? não. Fica aqui a Fica pergunta aqui a pergunta. para ser respondida na próxima quarta. A enquete do Paulo. Olha só, gente, mais importante do que a resposta é a pergunta. Boas perguntas, normalmente você não chega num consenso, numa boa resposta, viu? Tem isso a dizer. É igual a perguntar se teus filhos está sempre fresquinha porque vende mais ou se vende mais porque está sempre Porque é fresquinha. fresquinho. É uma pergunta que nunca se chegou a uma conclusão definitiva. Mas assim funciona também, né? A gente nem sempre consegue chegar a bom termo, mas a pergunta que não quero calar nesse programa de hoje, especialmente, é se vale tudo na política, inclusive exterminar os concorrentes. E eu acho que com relação a isso, o que a gente tem visto aí no cenário político, acho que o Tim Maia foi profético, né? Vale tudo, só não vale dar homem com homem, mulher com mulher. A ética tem sido mais ou menos essa, né? Para essa linha que a gente está tratando hoje, sim. Vale tudo, exceto dançar homem com homem ou mulher com mulher. Eu não acho que vale tudo, não. Em nenhum aspecto da vida a gente deve ter essa máxima vale tudo, né? Porque existe caráter, existe honra, e nós devemos nos pautar por isso, né? Se eu quero ser melhor, eu preciso seguir essa linha. Eu preciso seguir essa linha de integridade. Então não vale tudo, não. Não vale passar por cima, não vale matar, não vale roubar. Vale sim ser íntegro, ser honesto, ser correto, ser direito consigo mesmo. Isso sim vale. E não importa se é na política, onde for, no trato aqui com o meu amigo, com você, com quem está nos escutando, a educação, a gentileza, o comprometimento com a verdade tem que estar acima de tudo. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos seres humanos melhores, para ajudar o outro. A partir do momento que eu não sei esse meu papel, eu vou fazer exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Vou ficar me batendo, me degladiando, porque eu não tenho entendimento, porque eu ainda não consegui esse grau de consciência. Então, eu acho que não vale, acho não, tenho certeza, para mim não vale tudo não. Isso tinha que parar. E não pode bater nos amiguinhos. Não pode bater nos amiguinhos, senão vai repetir o maternal, não vai passar para o pré-1. Pois é, e aí a gente acaba vivendo esse momento muito particular na nossa história, que a gente espera superar muito em breve, uma vez que devemos pensar no mundo, né? E aí, começando pelo nosso mundo e partindo para o entorno e expandindo, mas pensando no que é importante para que todos tenham uma vida melhor. E a gente vive esse momento em que cada um olha para o seu umbigo e quer defender o seu e não considera as necessidades do outro, né? E aí, só para dar um dado que aparentemente pode parecer não ter relação com isso, mas se a gente tem entre os trabalhadores que ganham um salário mínimo, por exemplo, aqui na região da Baixada Santista, esses trabalhadores gastando 20% do seu salário só para o transporte público, isso significa que a gente vive num momento em que não se pensa em absoluto nessas pessoas, que são as pessoas que mais precisam. E o executivo e o legislativo estão aí eleitos por nós
para pensar e promover e implementar políticas públicas para que todos tenham uma vida melhor. Mas a gente vive um momento em que parece que nossos governantes pensam em parte da população. Aliás, isso já aconteceu muito no Brasil, né? Mas agora está de uma forma muito mais explícita do que anteriormente. Mas esses nossos governantes, eles pensam para determinada parte da população brasileira e parece que não quer saber muito da sobrevivência de outra parte da população brasileira. Para a gente encerrar o programa aqui, temos mais 10 minutinhos só, 9 minutinhos agora. Queria que vocês comentassem sobre isso e aí a gente conversa semana que vem de novo. Ive, a partir do momento em que você escuta uma fala que não tem fome no Brasil, isso que você está falando fica muito longe, porque se eu não tenho mais, não tenho menos, porque não tem fome. É isso que eu falo. Tem uma lente de cegueira, tem um discurso cego que nos impede de ver a realidade. Eu tenho visto constantemente pessoas pedindo comida. Não é tão longe. É aqui. Se você descer agora aqui, nós estamos num bairro que é o Gonzaga. Se você percorrer as ruas, você vai ver quantas pessoas estão ali pedindo comida. Quantas pessoas não têm emprego? Quantas pessoas, depois da pandemia, não têm onde morar? Você vê as pessoas dormindo na rua. Então, precisa sim ter políticas públicas, mas a partir do momento em que a autoridade máxima diz que não tem fome, que a economia está voando e os números são maquiados para caber dentro de um contexto ideológico, o que você espera? Não dá para esperar muito. E pior, as pessoas acreditam, o combustível baixou. Baixou por quê? Baixou porque mexeu na forma de tributação do ICMS que está embutido dentro daquele valor. Isso vai até dezembro, vai chegar em janeiro, vai subir. E você tirou a arrecadação do Estado, que o ICMS é um tributo do Estado, nós, como população, vamos sofrer o aumento de outros insumos. Então, eu estou cobrindo um santo para descobrir outro. Mas ninguém vê isso, está tudo certo, está tudo lindo, não há fome, né? A educação é maravilhosa, as escolas estão aí, os professores são bem remunerados, está tudo bem. Eu acho que a única pessoa que não está bem aqui devemos ser nós. Pois é. E agora, Paulo? Eu acho que a campanha no Brasil já, desde que eu me conheço por gente, tem sido no sentido de eu presto e eu, quando estive no governo, ou eu que estou no governo, só faço maravilhas e o meu antagonista não presta, é uma péssima pessoa e o governo dele foi horrível, foi um fracasso. Isso, as campanhas hoje, elas se resumem a isso, a querer maximizar, né, suas virtudes e o seu trabalho e demonizar as características e o trabalho do adversário. E enquanto se fica nisso, né, se cria esse ambiente de hostilidade e não se mostra como vamos melhorar, né, não só a vida das pessoas, né, que melhorar a vida das pessoas é uma consequência, mas como vamos melhorar a gestão da coisa pública. Porque essa é a missão dos governantes, fazer a gestão da coisa pública, apresentar políticas, apresentar ideias e gerir esse enorme recurso que é fruto, né, dos tributos que a gente paga ou das outras receitas, né, não decorrentes de tributo que o Estado recebe. Então, enquanto se discute assuntos que não são pertinentes àquilo que vai realmente trazer o reflexo na vida das pessoas por meio da participação do Estado, enquanto você fica discutindo assuntos que não são da pertinência, né, do gestor, por exemplo, de quem vai estar à frente do executivo, seja no âmbito municipal, estadual, federal,
ou que não esteja dentro da competência dos legisladores, seja no âmbito municipal, estadual, federal, você não faz a discussão daquilo que realmente interessa. Então, acaba sendo aquela briga do eu sou bom, ele é mau. Eu sou bom, ele é mau, como se fosse simples, né? Como se fosse tão fácil assim, não tivesse complexidade a questão da gestão, né? Da gestão da máquina pública. É apresentado como eu faço tudo certo e o outro faz tudo errado porque eu sou muito legal e o outro não presta. E a população ela entra nessa pilha, ela entra nessa história e nunca passa eleição, entre eleição, sai eleição, os problemas não são, né, as soluções para os problemas não são enfrentadas a sério. E você apresentar soluções simples e inexequíveis para problemas complexos é a principal característica do populismo. E hoje parece que a população ela gosta do populismo. E eu não estou falando isso como uma crítica aos candidatos que estão na frente ou aos candidatos, né, em qualquer âmbito ou de outras eleições. Isso é a rotina do brasileiro. É a rotina do brasileiro. Se você for ver as pesquisas de opinião, né, sobre o que as pessoas querem ouvir, elas querem ouvir isso, soluções simplistas para problema complexo, o que naturalmente vai ser inexequível. Então, acho que o brasileiro, para começar a ter menos problema, né, nas eleições, na escolha dos seus representantes, ele tinha que ser educado, uma educação política, para ele entender, né, entender quais são as dificuldades e por que, com todo respeito ao deputado federal que se apresenta dessa forma, porque alguém pedir seu voto fazendo palhaçada não vai ajudar a sua vida. Pois é, educação política deveria vir desde lá da primeira na infância, né? Porque Junto quando a gente fala em com. educação, Não bata no amiguinho. Junto com não bata com o amiguinho. exatamente. E aí, desmistificando aqui essa questão de educação política, quando a gente fala de educação política, ou quando a gente recorre, por exemplo, à cartilha, aos materiais do Encantar a Política que a CNBB e outros organismos da Igreja Católica criaram para este ano, para discutir a política, não é para discutir a política partidária, é para discutir a política da polis, da cidade e de como a gente faz uma melhor gestão disso. Mas as pessoas, me parece, confundirem. Quando você fala a palavra política, elas ligam imediatamente à questão partidária. E não é. Política, partidária é uma coisa, política pública está ligada, né? Os partidos, quando tem lá os seus candidatos, querem implementar, ou deveriam querer, políticas públicas para a população, mas política partidária é diferente de política no termo mais geral, mas esse assunto para outro dia. A gente vai se despedir aqui. E hoje, para a gente se despedir, eu quero convidar você que está aí em casa, seja aqui no ao vivo ou no gravado, assista aos outros programas da PAMP. A gente hoje, daqui a pouquinho, tem o programa Grit com o Kim Fonte. Amanhã, às 18 horas, eu volto no Trabalhador em Pauta. E tem muitos outros programas muito legais que você vê aqui no nosso canal do YouTube ou do Facebook. Para nos despedirmos, Andréia e Paulo, gostaria que vocês dissessem o arroba de vocês, como as pessoas encontram vocês nas redes sociais. Desculpa, Ivi, não ouvi o que A você gente não falou. Saiu entendeu. truncado aqui no estúdio. Saiu truncado? Saiu. Eu pedi para que vocês falem o arroba de vocês nas redes sociais para que as pessoas possam segui-los. O meu é Andréa Ferro, ADV. Muito bem, Paulo? @Paulo Toledo ADV. E o meu é o meu nome, Ive Fávero, facinho de achar, tá bom? Me despeço de vocês hoje, por favor, se despeçam também, Andréa e Paulo, e a gente volta na quarta que vem. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Quarta-feira tem mais, com mais novidades. De hoje até quarta
Quanta coisa nova vai acontecer, né, Paulo? Nossa. Mas espero que possamos debater temas mais suaves, menos ácidos, com mais notícias boas, com coisas boas. Uma boa noite a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da